seus lindões, Croiser aqui, e no vídeo de hoje eu vou falar sobre as novas imagens da quarta temporada de Stranger Things, porque a Netflix divulgou nessa sexta-feira, dia 6, e tem imagens novas da quarta temporada. Então eu vou falar algumas coisinhas do que eu acredito que tem imagem de personagens novos que já foram confirmados, e aí eu vou falar tudo nesse vídeo aqui. Lembrando que eu sempre falo de tudo de Stranger Things aqui no canal, e outras séries e filmes também, então pra não perder nada, se inscreve e clica no sininho pra receber notificação pra quando eu tiver um vídeo novo, que eu sempre trago as novidades dos filmes e das séries aqui pra vocês o quanto antes, vocês sabem. Bom, gente, esse teaser que saiu, ele foi o sneak peek, né, que é aquela espiadinha, então a gente vê algumas cenas aleatórias meio que fora de contexto, o que é diferente de um trailer, porque o trailer, ele já conta uma narrativa, te conta mais ou menos a história do que vai ser a quarta temporada de Stranger Things, no caso que a gente ainda não sabe ao certo quais que vão ser os eventos da quarta temporada. Dito isso, esse vídeo é realmente para analisar essas imagens, ver o que elas significam, o que elas já revelam, então não vai ser super aprofundado, super teórico, como vocês estão acostumados aqui, é que vocês me pediram muito para trazer esse vídeo hoje aqui no canal. Lembrando também que esse sneak peek, ele não faz parte daqueles 4 trailers que vão ser lançados, né, que a gente tá acompanhando. O primeiro foi ali do Hopper, o segundo já foi o flashback dos experimentos, que talvez esse sneak peek aqui tenha confirmado que de fato vai ser um flashback dos experimentos, mas aí eu já tô me adiantando, já vamos chegar lá. E a gente vai ter mais 2 teasers antes daquele trailer oficial contando a história da quarta temporada, que deve vir ali pra 2022, já que a Netflix confirmou que Stranger Things, a quarta temporada, só chega em 2022. E já acrescento uma coisa, já que eu tô falando desses 4 trailers, uma coisa que eu pude perceber com esse sneak peek é que bem provavelmente esses trailers que estão saindo, né, esses teaserzinhos que são numéricos, eles bem provavelmente estão separando por arco do que a gente vai ver nessa quarta temporada, e inclusive quarta temporada, né, 4 vídeos aí, é interessante, é cabalístico no mínimo, mas aí no decorrer desse vídeo eu explico pra vocês o porquê. Bom, como eu falei, a gente tem um resuminho aí dos eventos que aconteceram até agora, e é muito importante a gente observar a narração, porque o Will, ele fala que está chegando, ou seja, isso também já mostra que tudo que a gente viu até agora eram pequenas coisas, o grande evento tá vindo aí, e bem provavelmente vai ser construído pelo menos até o final dessa quarta temporada. E aí o teaser leva a gente para as imagens novas da quarta temporada. A primeira coisa que a gente vê é um relógio, e é muito interessante, primeiro que o relógio, ele pontua, né, esse teaser, então a gente vê batida de relógio ao longo dele, mas o relógio, de uma forma geral, é muito importante dentro do contexto de Stranger Things. Na terceira temporada tinha toda a coisa dos russos, né, falando sobre o relógio lá do shopping, em que o Steve, a Robin e o Dustin, junto com a Erika também, eles acabaram revelando, né, o que os russos estavam falando ali no rádio. Então o relógio já era importante ali, mas nessa quarta temporada o relógio, ele vai ter um contexto mais importante ainda, porque lá no segundo teaser que a gente viu, que era sobre os experimentos, marcava 3 horas. E aqui nesse teaser a gente vê marcando meia-noite. Eu acredito que é meia-noite porque a gente tá numa imagem que é escura aí, né, então não seria meio-dia. E essa cena, eu acredito que é bem complementar à cena que a gente vê um pouco mais à frente dos adolescentes. Agora todos são adolescentes, né? Não é só criança, mas em que eles todos entram numa casa que parece abandonada. Não é a casa dos Byers, porque essa casa, ela tem um segundo andar. Eu fiquei muito curiosa para entender onde que essa casa vai entrar no contexto. E nessa cena aí da casa, a gente vê que tem o Steve, a Robin, a Nancy, o Dustin, o Lucas e a Max. E eu acredito que são cenas sequenciais, né, porque além de ser tudo abandonado e parece meio velho, esse relógio também, ele é bem antigo. E não só, né, a coloração da fotografia é bem similar nas cenas, mesmo que elas sejam em momentos diferentes aí do trailer. Agora, outra coisa que a gente vê, né, é a Eleven. Essa cena, ela não tem muito contexto. A gente vê que ela tá com um visual diferente, né, com franjinha, mas uma coisa que eu tenho que dizer é que ela tá sendo pega por agentes. Isso deixa bem claro que são agentes. Lembrando que ali na cidade tinha todo um contexto de cientistas que participaram do experimento, e inclusive que a Carly estava atrás. Então pode ser que tenha a ver com algum contexto do Dr. Owens. Lembrando que a Eleven, ela perdeu os poderes, né? Então ali ela tá sendo segurada normalmente, e a gente também nem vê ela tentando utilizar os poderes. Então pode ser algo com relação à recuperação dela,
ela tá vendo alguma situação que ela não curtiu muito, pode ser tanto com a Joyce quanto com o Will. Eu acredito, inclusive, que pode ser com a Joyce, principalmente porque, em certo momento dessas imagens, a gente vê um carro pegando fogo. E como a gente vai ter uma mudança de cenário que não vai só se passar em Hawkins, é interessante que a estrada, ela tem uma importância muito grande e a gente vê uma silhueta de alguém indo até o carro. Eu, inicialmente, quando vi, achava que poderia ser o Steve, mas nesse trailer a gente vê que não aparece muito do Mike e do Will. Na realidade, a gente não vê eles em nenhum momento, só que eu acredito que bem provavelmente pode ser o Will ali, porque é uma pessoa bem magrinha, né, o cabelo é parecidinho e o carro parece ser o carro da Joyce. Eu não acredito que ela vá morrer ou coisa assim do tipo, mas ela pode sofrer sim algum tipo de acidente, então de repente ela foi levada ali para algum lugar e aí a Eleven, ela tá preocupada, né, porque a Joyce tá criando ela agora e a gente sabe que a Joyce não vai deixar quieta as coisas, né, então é bem capaz dela ainda ter um envolvimento muito grande ali com o Murray, de procurar as coisas sobre o laboratório. A gente sabe que o Murray tem muito interesse e sem falar também que os dois, né, passaram por todo aquele momento final em que supostamente o Hopper teria morrido, que agora a gente sabe que ele não tá morto. E falando no Hopper, em certo momento desse trailer também a gente vê ele que nitidamente ele tá na Rússia. Primeiro que a fotografia muda, né, e a porta é bem parecida com a porta da cela dele que mostra ali no final da terceira temporada. Só que algo aconteceu ali na Rússia, gente. Parece que algo explodiu. A gente vê que tem um fogo ali por trás, a roupa dele também tá queimada e é bastante interessante porque a blusa dele, o casaco, lembra as cores da bandeira dos Estados Unidos ou da Rússia também, né? E aí a gente tem a imagem de uma cheerleader, que é uma das novas personagens dessa temporada, que é a Chrissy. Ela já foi confirmada, ela é interpretada pela atriz Gracie Van Dien, e ela realmente vai ser uma cheerleader de Hawkins. Ela é uma garota popular, só que ela também é uma pessoa que dentro dessa superfície aí perfeita, né, o que foi descrito da personagem, ela vai ter um lado sombrio, vai ter algo obscuro dela. Então a gente vê, né, ela aí toda feliz, vai ser a parte do colégio, né? Ali atrás a gente vê Hawkins Tigers, Can't Beat It, que é não pode ser derrotado, né? E tudo mais. Então fica aí um contexto da escola do que vai acontecer ali em Hawkins. Lembrando que agora as crianças são adolescentes, eles estão no high school. E falando em high school, tem outra cena aí que bem provavelmente é do contexto dentro da escola, porque a gente vê uns dados sendo jogados, né? Parece ser D&D, e eu acredito que seja daquele clube que eles já tinham confirmado, que é o Hellfire Club, que traz um novo personagem, o Ed, que é o chefe aí do Hellfire Club da Hawkins High. E ele foi um personagem que foi confirmado ali naquela primeira leva dos 8 novos personagens. Também tem vídeo no canal, tem vídeo dos 8 novos e depois dos 4 que eles confirmaram. E aí a gente vê um take super rapidinho que me parece ser a Eleven, com o cabelo raspado, então bem provavelmente isso confirma pra gente que aquele teaser que a gente tinha visto, né, dentro do contexto dos experimentos, vai ser um flashback. Muita gente tinha falado que não, que bem provavelmente podia ser algo do contexto de hoje em dia, mas desde esse vídeo eu já acreditava que seria um flashback, principalmente porque os experimentos vão ter um contexto muito forte, então é bem natural que eles tragam na narrativa o contexto do flashback pra gente entender o início dos experimentos, pra trazer o contexto do que tá acontecendo ali na Rússia, né, deles recriarem esse experimento que aconteceu nos anos 80 ali nos Estados Unidos em Hawkins, pelo Dr. Brenner. E aí a gente vê a cena do Steve dentro do mar, do que seria um aquário, coisa assim. Essa cena ela realmente é muito única ali, então não dá pra especular muito. Mas outra cena que chama bastante atenção é de novo dos adolescentes na bike, que relembra muito a gente a primeira temporada. Só que na bike a gente vê que tem a Max, o Dustin, o Lucas e quem eu acredito ser a Erika. A gente já sabia que a Erika ia ter mais destaque nessa quarta temporada, mas é curioso que ela esteja aí e não o Mike. E é por isso que eu falo, né, esse teaser, esse sneak peek e o que a gente viu até agora das imagens divulgadas da quarta temporada, a gente não sabe muito sobre o contexto do Will e do Mike. O que talvez me faça pensar que o Mike, justamente por manter esse relacionamento com a Eleven, ele também faça parte do arco ali da Eleven, do Will, da Joyce. Então pode ser que, por exemplo, nesse momento ele estivesse viajando, coisa assim. Vai depender muito de qual vai ser o contexto inserido da série, né? A gente acreditava que poderia ser ali entre o Thanksgiving e o Natal, então
Seria um momento que teria aulas, mas ainda assim tem festividades, então ele pode tanto ir para escola quanto viajar e ver a namorada e tudo mais. Mas é curioso, viu, que a gente não tenha muito contexto do Mike e do Will, apesar de eu acreditar que aquela cena do carro pode ser o Will, sim. E aí, voltando ao que eu tinha falado lá no início do vídeo, né, a gente vê que todos esses teasers que são numéricos, que estão sendo divulgados, eles bem provavelmente representam os arcos que essa quarta temporada tem. Então a gente tem ali o Hopper, que vai ser o arco da Rússia, a gente tem o experimento, né, que bem provavelmente pode ser o flashback, e então eu especulo aí que os próximos 2 teasers que a gente vai ver vai ser situado na Cidade Grande, com o arco da Eleven, da Joyce e do Will, e também com o que vai acontecer em Hawkins. Os teasers, eles estão saindo trimestralmente, então eu acredito que o próximo a gente vai ter ali para setembro. Bom, mas eu quero saber de vocês, o que mais vocês teorizaram com essas novas imagens que teve aí de Stranger Things, e também se teve mais alguma coisa que você observou e eu não falei aqui, vamos discutir. Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, foi um pouquinho diferentão do que eu costumo trazer aqui no canal, né? Então, se você gostou, deixa o seu gostei e também compartilha nas redes sociais, inclusive me segue lá, se inscreve no canal e clica no sininho para receber notificação para quando tiver um vídeo novo. Te vejo no próximo, tchau!